Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sextou, mais uma semana terminando. Vamos para as duas últimas aulas da semana para vocês descansarem, que segunda a gente tá aqui firme e forte. Combinado? A aula de hoje nós iremos fazer geografia, página 174. Nesta página, a gente vai ver que todas as profissões são importantes. Então, nesta aula, você vai estudar as profissões e ver o porquê todas são importantes. Antes da gente observar, antes da gente começar o assunto, vamos observar esta fotografia que o livro trouxe pra gente. Então, olha só. Essa fotografia aqui, que foi a fotografia que eles escolheram. Por que será que eles escolheram essa fotografia com esse tema de todas as profissões são importantes? Olha a legenda. Lixo se acumula em uma rua e uma calçada no município de São Vicente, São Paulo. Fotografia de 2013. Por que o lixo se acumulou? O que parece anormal na cena retratada? Realmente o lixo, né? Muito lixo acumulado. E qual trabalho que precisa ser feito? Vocês já passaram por algum lugar assim? Como vocês se sentiram passando assim no meio do lixo? Imagina quem mora nessa rua. Como deve se sentir? Porque ninguém quer viver no lixo, não é mesmo? Ainda mais o cheiro que o lixo tem. Lixo já significa que são resíduos que não são utilizados. Às vezes tem comida, então já fica com cheiro de estragado. Tem papel higiênico que foi usado. Tem fralda de neném. Então, é algo sujo, não é mesmo? É algo que tem um cheiro muito desagradável. E qual é o trabalho que precisa ser realizado nesse caso, nessa situação? Então, olha só. O que está retratado na fotografia? Então, a fotografia retrata uma grande quantidade de lixo espalhada em uma rua e uma calçada do município de São Vicente. Então, coloquem aí dá uma pausa no vídeo e coloca a resposta. B. Como se chama o profissional que faz a limpeza das ruas, das praças e de todos os outros espaços públicos? Como que é o nome desse profissional? Então, esse profissional, ele tem a profissão, ele é o profissional gari, que é quem trabalha nessa parte da limpeza do local. C. Qual é a importância do trabalho desse profissional? Então, olha só como a profissão do gari ele é importante. Por conta que ele contribui com a limpeza e com a manutenção dos espaços públicos. Então, ele combate também muito a proliferação de animais como baratas e ratos. Então, esse trabalho, essa profissão, ela é muito importante. D. Leia esta afirmação. Existem profissões mais importantes do que outras. Você concorda com essa afirmação? Você acha que essa afirmação é uma afirmação correta ou incorreta? Por quê? Conta aqui no vídeo para mim, por favor. Vocês acham que existem profissões que são consideradas mais importantes do que outras? Será? Existem muitas profissões
que atendem às mais diversas necessidades humanas e têm diferentes finalidades. Todas elas são igualmente importantes e merecem nosso reconhecimento. Você já parou para pensar, por exemplo, como a energia elétrica chega até a sua moradia? A energia elétrica, olha que legal, podem pegar até o marca-texto para grifar, que a gente agora vai... No bimestre passado a gente aprendeu como a água chega na nossa casa e agora a gente está aprendendo, ó, nesse parágrafo, como chega a energia. Então, ó, a energia elétrica chega até a sua moradia graças ao trabalho de profissionais como os engenheiros, que contribuem com o planejamento das hidrelétricas, os pedreiros, que concretizam as obras, e os eletricistas, que levam a energia gerada na hidrelétrica até a sua moradia. Você imagina como seria a nossa vida sem o trabalho de profissionais como esses? As pessoas dependem do trabalho de todos os profissionais, sejam garis, médicos ou operários. Então, olha só que interessante. Toda profissão, ela é um conjunto de coisas. Então, todo mundo precisa de todas as coisas. A profissão, quando ela não é mais utilizada pela comunidade, ela se transforma em outra coisa, porém nunca deixa de existir. Por exemplo, a profissão que a gente viu de datilografar. Essa profissão, ela não existe mais, porém ela foi colocado algo no lugar disso para continuar existindo. Então, ó, agora vocês vão destacar os adesivos da folha 7 do material de apoio. Vou pegar a folha 7 do material de apoio para mostrar para vocês. Essa daqui, ó, ela é a folha 7, página 175, atividades. Nela, vocês, ó, eles trazem desenhos de profissionais realizando o seu trabalho. Antes de colá-los nos espaços correspondentes na ilustração, leia as informações sobre o trabalho de cada um desses profissionais. Então, ó, primeiro aqui em cima, ó. Aqui, bombeiro. O bombeiro, sua principal missão é proteger as pessoas, o patrimônio público e privado e o meio ambiente. Esse profissional combate incêndios e realiza salvamentos em casos de acidentes e desastres. Então, qual desses daqui, ó, é o bombeiro? Pega o adesivo e cola aqui onde tem esse ponto de interrogação. Próximo, porteiro. Cuida da entrada de um prédio ou de um estabelecimento comercial. Ele controla a entrada e a saída das pessoas. Coopera para a segurança de quem está no lugar, recebe correspondência, etc. Então, daqui, ó, qual que é o porteiro? Próximo. Eletricista. Deixa eu dar um foco aqui. Eletricista. Instala, faz a manutenção e o reparo de fios e cabos elétricos. O trabalho dele é fundamental para que a energia elétrica chegue a todos os lugares. Qual desses daqui é o eletricista? E por último, o pequeno agricultor. Produz alimentos em pouca quantidade e grande variedade para o consumo próprio e comercialização. Muitas vezes, ele mesmo transporta os produtos para locais de venda. Então, qual desses daqui é o agricultor? Ok? Então, vocês colhem. Olha só, gente, como que é importante a gente estudar as profissões. Porque a gente sabe o que é cada uma e o que cada uma exerce.
Então, olha só o que a gente vai ver aqui no Zoom Cultural. Que existem profissões em todos os lugares do mundo. Porém, existem algumas profissões que só existem em alguns lugares. Por exemplo, olha só que interessante. O mundo de profissões. Algumas profissões existem no mundo inteiro. Professor, médico, bailarina, gari, cabeleireiro, carpinteiro, operário, caminhoneiro, pedreiro, etc. Mas existem algumas funções que só encontramos em determinadas partes do mundo. Veja as fotografias. Então, olha só, a gente aprendendo o conhecimento de mundo. Olha que interessante. Imagine que quando vocês forem viajar, que provavelmente um dia vocês irão viajar se for da vontade de vocês, e vocês forem para fora do Brasil e irem em algum lugar desses, vocês vão lembrar de mim aqui, professora linda e maravilhosa Ingrid, que eu mostrei para vocês algumas profissões que existem. Então, só existem nesses países. Então, olha só que legal, só em algumas partes do mundo. A primeira imagem, ela refere, olha só, os Sherpas vivem nas altas montanhas do Himalaia, no continente asiático. Por estarem acostumados com o frio e altitude, e conhecerem muito bem a região, os Sherpas são os únicos no mundo capazes de escalar essas montanhas, guiando os visitantes e carregando cargas. Por isso, especializaram-se nas profissões de guia turístico e carregador de carga em expedições para o Monte Everest, o mais alto do planeta. Então, é o país asiático, fotografia de 2012. Então, olha só, se algum dia vocês forem para as montanhas do Himalaia, vocês vão conhecer esses guias turísticos, pois eles conhecem muito bem esta área e já estão acostumados com o frio e com a altitude. Então, olha que legal. Quem aqui tem vontade de conhecer o Monte Everest, o mais alto do planeta? Muito legal, né? Segunda imagem. Deixa eu dar um foco. Aí. A cidade de Veneza é cortada por vários canais. Para que as pessoas pudessem se locomover, foram criadas as gôndolas, um tipo de barco leve e rápido, então utilizado como meio de transporte. Atualmente, tornou-se uma atividade de lazer. O profissional que as conduz é conhecido como gondoleiro e a profissão é transmitida de pai para filho. Existem apenas 426 gondoleiros na cidade. Veneza, Itália, país da Europa, fotografia sem data. Então, olha só. Então, tá vendo que, olha que interessante, é uma cultura lá. Porque lembra que a gente viu de cultura, que cultura é algo que passa de geração para geração. Então, ele passa de pai para filho lá na Veneza, Itália. Última fotografia. A última fotografia é o Saara, que fica no norte da África e é o maior deserto quente do mundo. As temperaturas na região chegam a 50 graus. Apesar disso, há muitos anos o deserto do Saara é utilizado para transportar mercadorias. Por algumas das rotas existentes, os produtos são levados de um lugar a outro. Assim, surgiu uma importante profissão, a de cameleiro. Os cameleiros são responsáveis por conduzir as caravanas pelo deserto e cuidar dos camelos
animais utilizados para transportar as mercadorias. Então, Líbia, país africano, fotografia de 2007. Então, olha só que interessante essa profissão. Falando nisso, então olha só, agora vocês irão fazer as atividades 1, 2, 3 e 4. O 4 vocês podem responder nesse vídeo aqui, tá bom? Então, ó, ligue a coluna da esquerda com a coluna da direita associada à profissão e às suas funções. Então, essas foram as profissões que a gente aprendeu agora. 2. Observe nas fotografias da página anterior o trabalho que os profissionais estão realizando e responda ao que se pede. A. Existe alguma profissão semelhante a essas no lugar onde você mora? Converse com os colegas e professor. Pode responder aqui no vídeo. Essas profissões poderiam existir no lugar onde você mora? Explique. Então, explica aqui. Poderia existir? Daria para colocar alguma dessas profissões na onde a gente mora? 3. Com base na fotografia da cidade de Veneza, identifique elementos da paisagem que justifiquem a profissão de gondoleiro. Então, ó, Veneza sofre por muitas enchentes ou a existência de muitos canais por toda a cidade. E 4. No lugar onde você mora, existe alguma profissão específica? Converse com os colegas e professor. Então, conta aqui pra mim, você acha que existe alguma profissão específica? Gente, é importante também, na hora que vocês estiverem respondendo as questões, não colocarem só sim ou não nos vídeos do YouTube. Coloca a pergunta que eu fiz pra vocês agora, resumidamente, e coloca a resposta que vocês estão falando. Então, por exemplo, você pode colocar, não precisa colocar a pergunta toda, pode ser assim, na parte tal, eu acho que não, ou eu acho que sim. Porque se vocês colocam só sim ou não, não tem como a Pro saber do que vocês acharam sim ou não. Às vezes eu tenho que ouvir todo o meu vídeo de novo para ver se aquela resposta foi daquela pergunta ou não. E às vezes tem mais que uma pergunta e vocês só colocam no vídeo não ou sim. Então, por favor, coloquem qual parte vocês estão respondendo, tá bom? Se vocês responderem dentro do assunto, por exemplo, em relação às ciências, que vocês já foram respondendo, que eram dentro do assunto. Eu acho que o Parque Nacional do Foz do Iguaçu, eu já sei do que se trata. Agora, se vocês só colocam sim ou não, eu não consigo compreender do que é a resposta de vocês. Tudo bem? Então, ó, a Pro tem esse vídeo de geografia e vocês terão um vídeo de artes também hoje, ok? Então, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.